18 meses de silêncio. A transformação de Alex. De coadjuvante a protagonista. Como o homem reescreveu sua própria história. Pronto para o café de hoje? Bem-vindo ao Um Café, Uma História, onde compartilhamos jornadas reais de transformação pessoal. Em um escritório comum em Curitiba, Alex estava prestes a descobrir que podemos recusar os rótulos que nos impõem. Se gostar da história, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Acomode-se aí e vamos começar! Meu mundo, durante anos, foi uma jaula de vidro. Da minha mesa no canto mais afastado daquele escritório em Curitiba, eu podia ver a vida passar lá embaixo, na cidade industrial. Mas eu fazia parte da mobília, mais um elemento na paisagem cinza de mesas e telas. Eu era o Alex, o da última mesa, o gordinho. E isso não era apenas uma descrição física, era um papel que me haviam atribuído na peça de teatro absurda que era aquela empresa, e que, com os anos, eu mesmo aprendi a interpretar com perfeição, a ponto de acreditar no personagem. Eu era a piada recorrente. Aquele que sempre estava disponível para trazer os pastéis para o café das 10. O que carregava as caixas pesadas de documentos enquanto alguém comentava com uma risadinha: "Ainda bem que temos o Alex para o serviço pesado." Eu colocava o sorriso bonachão, aquele que o gordinho simpático supostamente deve ter, quando na verdade o que eu queria era gritar ou simplesmente desaparecer. Eu tinha construído uma personalidade inteira em torno das baixas expectativas alheias. A comida se tornou meu refúgio e minha condenação. Os cachorros quentes comidos escondido no banheiro, os brigadeiros que eu comprava para o time em busca de um pouco de gratidão, cada caloria era mais um tijolo no muro que me separava do respeito. Eu comprava camisas de tamanhos grandes, não buscando conforto, mas usando-as como um escudo, como uma barraca de tecido que escondesse o território da minha vergonha. Acreditava, ingênuo, que quanto mais tecido me cobrisse, menos visível seria a minha existência. Menos alvo eu seria para os seus comentários. Mas era o contrário. A roupa larga só servia como um outdoor que gritava: "Aqui tem alguém que quer se esconder." Eu me tornei, quase sem perceber, minha própria profecia autorrealizável. Se eles esperavam uma piada, eu me certificava de ser a graça final, com a minha mera presença, com o meu silêncio cúmplice, com a minha aceitação submissa de ser o último a ser consultado, o primeiro a ser descartado em qualquer projeto importante. A resignação tinha se instalado em mim como um osso mal consolidado, e cada risada às minhas custas, cada tapinha nas costas, que era mais um gesto de pena do que de camaradagem, era apenas o eco da minha própria rendição. Mesmo em casa, diante do espelho, eu já não me via. Eu via a caricatura que eles viam. Aquele escritório não era apenas o meu local de trabalho. Era o palco onde eu representava diariamente a tragicómedia da minha própria insignificância. E o ar que eu respirava estava viciado pela condescendência de quem me rodeava. Eu tinha me acostumado tanto com a penumbra que já nem me lembrava da sensação da luz do sol direta na pele. Eu era um fantasma com sobrepeso em um mundo de pessoas reais, e meu maior talento era passar despercebido, até para mim mesmo. Lembro que era uma terça-feira. As terças-feiras sempre tinham um gosto particular naquele escritório. Uma estranha mistura entre a preguiça de segunda que se recusava a morrer e a ansiedade de uma semana que parecia não andar. O ar-condicionado soprava um frio artificial que nada tinha do frio úmido típico do inverno curitibano lá fora. E o cheiro de café velho e almôndegas de ontem do restaurante por quilo da esquina impregnava o corredor. Naquele dia, porém, o ar estava carregado com uma energia diferente. Havia um projeto importante de logística em andamento, um daqueles que podia definir trajetórias profissionais, e embora meu papel oficial fosse de espectador, uma parte de mim, uma voz minúscula e soterrada bem fundo no meu peito, acreditava que eu podia contribuir com algo. Durante dias, eu tinha observado os fluxos de trabalho entre os departamentos, os gargalos que atrasavam as entregas nos bairros mais afastados, e na minha mente se formou uma ideia, uma solução elegante para um problema que todos pareciam ignorar. Enchi-me de uma coragem que não sabia que ainda tinha.
decidi que ia falar. Iria até a copa, onde estavam 2 dos responsáveis pelo projeto, Roberto e João, e lhes exporia minha ideia. Iria pedir que pela primeira vez me vissem não como o gordinho simpático, mas como um profissional. Meu coração batia com tanta força que eu quase ouvia seu eco contra as paredes de concreto do galpão adaptado na cidade industrial de Curitiba enquanto caminhava pelo corredor, ensaiando mentalmente as palavras. Cada passo era uma batalha contra anos de autodúvida. Mas a vida, muitas vezes, te dá lições em vez de oportunidades. Parei na porta da copa. Fui paralisado pelo som do meu próprio nome flutuando no ar, seguido de um tom que já conhecia bem, o tom de quem está prestes a contar uma piada. E então, ouvi as palavras. As palavras que não apenas cortaram o ruído da máquina de café, mas que atravessaram anos de auto-engano e se cravaram no mais profundo do meu ser. O Alex para o projeto? Nem pensar, cara. Aquele leitão nem consegue organizar a própria vida, quem dirá uma cadeia de suprimentos inteira? A voz de Roberto era clara, desprovida de malícia, o que a tornava 1000 vezes mais letal. Não havia ódio em seu tom, apenas a fria, dura e inquestionável certeza da minha incompetência. Ouvi uma risada abafada de João, o som de uma colher mexendo o açúcar no café. O mundo desacelerou. Olhei para o chão de linóleo da copa, manchado de pingos de café, e senti cada um dos meus 128 quilos como se fossem feitos de chumbo. Um caminhão passou buzinando lá fora no pátio da empresa, um som cotidiano que de repente parecia grotescamente distante. Não foi o insulto que me derrubou. Foi a naturalidade com que descartavam a minha humanidade, reduzindo-me de um ser complexo com ideias e percepções a uma simples caricatura, a uma etiqueta grudenta que agora sentia cobrir-me completamente, como um segundo e grotesco envoltório de pele. Naquele instante, toda a armadura que eu tinha construído ao longo de anos, a resignação, a piada pronta, o sorriso bonachão, desfez-se em estilhaços. E no silêncio ensurdecedor dentro de mim, algo finalmente quebrou. Senti como se o chão de concreto cedesse sobre os meus pés. Um calor repentino e vergonhoso subiu pelo meu pescoço, queimando as minhas faces, e o sangue começou a latejar com um ritmo frenético e doloroso nas minhas têmporas, como se quisesse escapar do meu crânio. Não entrei na copa. O meu corpo, sábio na sua própria sobrevivência, deu meia volta antes que a minha mente conseguisse processar o comando. As pernas moveram-se sozinhas, levando-me pelo corredor como um sonâmbulo, passando pelas portas cegas dos escritórios que, de repente, me pareciam as portas de celas. O meu destino, claro, era o único refúgio dos derrotados, o banheiro. Ao trancar a porta do cubículo atrás de mim, o mundo exterior se desvaneceu-se, substituído pelo zombido abafado do exaustor e pelo eco daquelas palavras, aquele leitão, que ressoavam em um loop infinito e ensurdecedor dentro do meu crânio. A respiração faltava-me. Encostei ao lavatório, as mãos trêmulas agarradas à porcelana fria, sentindo o suor frio nas costas da minha camisa. E então, pela primeira vez em muito tempo, obriguei-me a encarar o homem no espelho. Não foi uma olhadinha, foi um confronto. E o que vi não era a pessoa simpática que eu acreditava ser. Vi a etiqueta, vi o leitão, vi os olhos apagados, sem brilho nem convicção. Vi a postura curvada, os ombros caídos para frente como se carregassem o peso de todas as humilhações. Vi a gordura que se acumulava no meu rosto e no meu pescoço, um testemunho mudo e grotesco da minha derrota, das noites afogadas em refrigerantes e pizzas congeladas. Cada fio de cabelo desalinhado, cada olheira, cada prega de roupa mal ajustada parecia gritar a minha negligência. Era um estranho triste e pesado que eu evitara anos a fio. E naquele instante preciso, algo quebrou dentro de mim. Não foi um quebranto triste, foi um estilhaçar liberador, como o vidro de uma janela embaçada que finalmente se parte,
permitindo a entrada do ar fresco e cortante de uma tempestade que se aproxima. A raiva, uma fera adormecida que eu mantivera engealada durante anos com sorrisos e aquiescência, não se transformou em lágrimas de autocompaixão. Pelo contrário, solidificou-se, compactou-se em uma determinação fria, silenciosa e perigosamente focada. Era um silêncio novo, um vazio preenchido por um propósito único. Essa noite, na solidão do meu apartamento no bairro do Portão, com as luzes de Curitiba cintilando de forma indiferente e distante atrás da minha janela, não me deixei desmoronar no sofá, afundando em mais uma noite de delivery e ruído de televisão. Em vez disso, sentei na cozinha, sob a luz crua e implacável do abajur. Coloquei à minha frente um caderno virgem, daqueles de capa preta, e uma caneta. A página em branco era o meu novo campo de batalha. E tracei um plano. Não era um plano de melhoria, de tentar ser melhor. Era um plano de guerra. Uma declaração de guerra silenciosa contra um homem que eu tinha sido, contra a imagem que os outros tinham de mim, contra cada grama do meu corpo que me traía. A minha vingança não seria um grito na sala de reuniões, nem uma confrontação vazia e emocional. Seria uma transformação, tão radical, tão completa e tão absoluta, que a minha antiga versão se tornaria irreconhecível. Um fantasma do qual ninguém se lembraria do nome, uma fotografia desbotada de alguém que outrora existiu, mas que foi apagado sem deixar rastro. Essa noite, sob a luz âmbar do meu abajur, o caderno de capa preta virou um campo de batalha. As linhas pautadas não iam ter meros desejos, iam ter um plano de operações completo, meticuloso e quase obsessivo. A primeira e mais importante lição que eu aprendi foi que qualquer mudança visível ia levantar suspeita. Suspeita ia gerar gozação, e a gozação tinha o poder de acabar com a minha determinação, que ainda estava frágil que nem gelo fino. Por isso, a regra de ouro número 1 foi: silêncio. Eu ia virar um fantasma dentro da empresa. Ia continuar sendo o Alex de sempre, com as minhas camisas de flanela xadrez, que agora pareciam roupa de defunto, e com o meu sorriso meio torto, que era mais um gesto de conformação do que de alegria. Ia aprender a rir na hora certa, a ficar de acordo com a mesma frequência de sempre, a carregar as caixas de pastéis com a mesma alegria de fachada. Eu seria um espião na minha própria vida. Um agente infiltrado cuja missão era acabar com o personagem que eu interpretava, de dentro para fora. Mas fora daquelas paredes cinzas da cidade industrial, no meu processo de transformação particular, eu ia criar um novo eu. Dividi o meu ataque em 3 frentes de batalha. 3 pilares que iam segurar o homem novo que ia sair das cinzas do antigo. 1. A frente física. O meu corpo. Aquele território abandonado, o saco de banha que eu tinha usado tanto como escudo, como lixeira emocional. Tinha que ser reconquistado, centímetro por centímetro. O objetivo não era vaidade, não era estética para os outros. Era a reconquista do meu próprio território. Fazer dele um lugar habitável para minha própria alma. Cada quilo a menos não seria um número na balança, seria 1 quilo de vergonha e humilhação que eu devolvia para o universo. 2. A frente mental. A minha mente. Durante anos, alimentá-la com o lixo das redes sociais, com a TV aberta gritaria e com distrações sem fim, tinha sido a minha estratégia para não escutar o silêncio assustador dela. Eu ia virar esse jogo, ia transformá-la num arsenal, ia enchê-la de conhecimento, de estratégia, da frieza do aço intelectual. Ia aprender tudo sobre disciplina, psicologia e, claro, logística. A mente fica vagando? Aprende a focar. A mente duvida? Aprende a dominar. 3. A frente profissional.
Ia estudar logística, cadeias de suprimentos e gestão de projetos não como um empregado, mas como um general que estuda um mapa do inimigo antes da guerra. Ia ficar tão imbatível, tão profundo no conhecimento, que o meu valor ia virar uma coisa tão óbvia e incontestável quanto a luz do dia, até para os mais cegos, como o Roberto e o João. Essa noite, o cheiro da tinta, da caneta e o papel áspero ficaram marcados na minha memória para sempre. Eu não estava escrevendo um plano simples. Eu estava escrevendo um novo destino, linha por linha, no silêncio da madrugada curitibana. No dia seguinte, o despertador não tocou. Estourou. Eram 5:05 da manhã e o seu som agudo cortou o sono como uma faca. O meu corpo, ainda habitado pelo Alex antigo, suplicava por mais 5 minutos, pelo calor do cobertor, pela inconsciência que me protegia do que eu tinha de fazer. O quarto estava mergulhado naquela escuridão densa e azulada que vem antes do amanhecer. E o ar frio entrava pela janela, formando fantasminhas de vapor a cada respiração. Cada célula do meu ser se rebelava. Mas então, como um relâmpago na penumbra, a palavra leitão cruzou a minha mente, não como um insulto, mas como uma chicotada. Já não era o que eles me chamavam. Era o que eu escolheria não ser. Vestir-me foi um ato mecânico. Os tênis pesavam como lajes. O moletom me pareceu ridiculamente fino contra o frio que me esperava lá fora. Ao sair na rua, o impacto foi físico. Uma baforada de ar gelado queimou os meus pulmões. Curitiba estava muda e vazia, iluminada apenas pela luz fantasmagórica e alaranjada dos postes que se perdia na escuridão do céu. Os primeiros passos foram uma tortura. Cada pisada no asfalto ecoava como uma martelada nos meus joelhos. Eu senti o peso do meu corpo de uma maneira nova e brutal, como se estivesse arrastando um lastro de vergonha e derrotas passadas. A tentação de me virar e voltar para casa era um sussurro constante e sedutor. Mas então, no meio da agonia, eu encontrei um ritmo. O som da minha respiração, cada vez mais profunda, sincronizou-se com os meus passos. Comecei a notar os detalhes da cidade adormecida. O varredor que me cumprimentou com um gesto cansado, o cheiro de pão fresquinho que começava a escapar de uma padaria, ou o primeiro pássaro que quebrou o silêncio com um canto tímido. Essas manhãs, na mais absoluta solidão, tornaram-se o meu refúgio sagrado. A dor física, longe de ser uma inimiga, transformou-se num mantra, num ritual de purificação. Era o preço da minha liberdade, e a cada passo, a cada gota de suor que esfriava na minha testa, eu sentia que estava pagando a dívida que eu tinha comigo mesmo. A rua já não era um caminho, era um confessionário. E eu, com meus tênis gastos e o coração disparado, era ao mesmo tempo quem confessava e quem absolvia. Se as manhãs eram a minha batalha contra a gravidade e a preguiça, os domingos transformaram-se no meu laboratório de alquimia pessoal. Antes, o domingo cheirava a café coado tardio, a jornal aberto na mesa e a comodidade pegajosa da procrastinação. Agora, cheirava a detergente, a plástico de marmitas novas e ao aroma limpo e austero do frango grelhado e do brócolis no vapor. A minha cozinha, antes um lugar de passagem com restos de comida de delivery, tornou-se um santuário de disciplina. A primeira vez que enfrentei o ritual foi de cortar o coração. Espalhei sobre o balcão uma legião de recipientes de vidro que refletiam a luz fria da luz fluorescente como soldados à espera de uma ordem. Pesar os 150 gramas de arroz integral tornou-se uma cerimônia. Medir os 200 gramas de peito de frango, uma equação sagrada.
Alinhar os brócolis verdes no seu compartimento, um ato de fé. As minhas mãos desajeitadas no início aprenderam os movimentos precisos de um cirurgião. O som do cronômetro marcando os 12 minutos de cozimento a vapor era a batida de um novo coração. O assovio da panela de pressão era o hino do meu domingo. Não era apenas comida. Era o combustível da minha revolução, a munição para a batalha de cada dia. A tentação, claro, ficava à espreita. O cheiro de pizza do meu vizinho era um canto de sereia. A visão de uma barra de chocolate no supermercado, um desejo ancestral. Mas então, eu fechava os olhos e voltava à copa da empresa. Voltava à palavra e a vontade se transformava em determinação. A primeira grande vitória não foi na balança do ginásio. Foi numa terça-feira qualquer, ao meio-dia, no escritório. Ao apertar o cinto, notei que a Fivela comprou um novo furo. Um furo virgem que eu mesmo fiz com um prego e um martelo, um furo que estava um entalho mais próximo de quem eu queria ser. Ninguém viu, ninguém soube. Mas no silêncio barulhento daquele gesto, ecoou um triunfo mais poderoso do que qualquer aplauso. Era uma vitória silenciosa, íntima e profundamente minha. Cada marmita era um tijolo no muro da minha nova identidade. E eu, com os meus domingos de ritual meticuloso, era o construtor do meu próprio destino. Se as ruas vazias do amanhecer foram o meu mosteiro, a academia tornou-se a minha catedral de ferro. Lembro-me da primeira vez que atravessei as suas portas automáticas. Uma baforada de ar carregado de suor, desinfetante e esforço atingiu meu rosto. O som era um eco metálico e cavernoso, o baque surdo das anilhas, o ranger das máquinas, os grunhidos contidos de outros homens e mulheres travando as suas próprias batalhas privadas. E os espelhos, espelhos por toda parte, refletindo de todos os ângulos cada um dos meus defeitos, cada pedaço de insegurança. Senti-me nu, exposto, um intruso num templo onde todos pareciam conhecer o ritual. As primeiras semanas foram uma humilhação sistemática. As minhas mãos macias, por anos de teclados, ficavam cheias de bolhas com as barras. As minhas pernas tremiam com agachamentos de peso ridículo. Tentava camuflar-me, copiar os movimentos dos outros, mas o meu corpo era um livro aberto que gritava iniciante. Evitava os olhares, suava mais de vergonha do que de esforço e escolhia sempre o aparelho mais escondido, no canto mais escuro. Mas com o tempo, algo mudou. A dor muscular do dia seguinte, aquela sensação de que as tuas fibras se tinham rompido e estavam reconstruindo-se mais fortes, deixou de ser um incômodo para se tornar um vício. Era a prova tangível, física, de que eu estava mudando. Comecei a entender a linguagem não escrita da academia. O aceno de respeito entre duas pessoas a levantar pesos, o olhar de cumplicidade quando alguém consegue uma repetição que julgava impossível. Deixei de ver os pesos como inimigos e passei a vê-los como ferramentas. Cada quilo que adicionava à barra era um quilo de insegurança que eu deixava para trás. Cada gota de suor que caía no chão era uma lágrima do meu antigo eu que se evaporava. A academia já não era um local de tortura, era meu laboratório de transformação. No eco dos ferros, forjava não apenas músculo, mas uma vontade, a prova de tudo. Ali, sob as luzes fluorescentes, entre o cheiro de esforço e o som do metal, o leitão estava sendo fundido e refundido em algo mais duro, mais resistente, algo que começava a aparecer muito lentamente como um lobo,
Enquanto o meu corpo se transformava na academia, eu iniciei uma revolução paralela nas paisagens da minha mente. Onde antes só havia ruído, as notificações constantes do celular, o zumbido vazio da televisão, as conversas fiadas das redes sociais, comecei a construir uma biblioteca de vozes sábias. Os meus fones de ouvido já não tocavam playlists de hits para afogar o silêncio. Agora, transmitiam audiobooks que viraram a trilha sonora da minha metamorfose. Lembro com clareza especial de uma noite de chuva enquanto corria na esteira da academia, ouvindo pela primeira vez sobre a psicologia do hábito. Cada gota que batia no vidro da janela parecia marcar o ritmo de um novo entendimento. Eu não era uma pessoa preguiçosa, era alguém preso em circuitos neurais de derrota. Foi uma revelação devastadora e libertadora. Estendia cobertores no chão da minha sala aos domingos à tarde, rodeando-me de livros de logística avançada que sublinhava com obsessão. Os fluxogramas deixaram de ser abstrações para virar mapas de territórios que eu queria conquistar. Aprendi sobre a teoria das restrições, não como um conceito acadêmico, mas como uma filosofia para minha própria vida. Identificar o gargalo, que era eu mesmo, e otimizá-lo. No escritório, comecei um jogo secreto e perigoso. Enquanto mantinha a imagem do Alex de sempre, eu infiltrava pequenas bombas de inteligência em relatórios e reuniões. Uma análise de dados que ninguém me pediu, enviada anonimamente ao chefe do departamento. Uma sugestão sobre otimização de rotas, deixada cair num e-mail com cópia oculta. Era a minha guerrilha cognitiva. Cada vez que via uma sobrancelha franzida, um olhar de surpresa, eu sentia uma descarga de poder mais viciante do que qualquer elogio direto. O escritório já não era a minha prisão, era o meu campo de testes, um laboratório onde eu podia experimentar a minha nova identidade a partir das sombras. Sem que ninguém soubesse, eu estava me tornando o ativo mais valioso da empresa, escondido à vista de todos por trás da máscara do homem que um dia chamaram de Leitão. Manter a fachada tornou-se o aspecto mais cansativo e psicologicamente complexo de todo o processo. Era como representar um papel numa peça de teatro que se estendia por 8 horas diárias, onde o mínimo descuido me podia entregar. Todas as manhãs, antes de entrar no escritório, eu fazia um ritual de transformação às avessas. Arredondava ligeiramente os ombros, afrouxava a postura que com tanto esforço estava endireitando na academia e desenhava no meu rosto aquele sorriso levemente idiota, aquele olhar de conformação que todos esperavam ver. Voltava a tirar do armário aquelas camisas xadrez, agora notavelmente mais largas, que tinham sido o uniforme da minha antiga vida. Quando alguém me oferecia um bolinho ou um pedaço de torta na copa, eu sorria e aceitava, guardando a guloseima no bolso para me livrar dela depois. As mesmas piadas de sempre sobre eu estar bem alimentado ou sobre arranjar uma cadeira resistente para mim, que antes me afundavam, agora eu ouvia-as de um lugar de poder secreto. Lá dentro, uma voz fria e clara sussurrava: aproveita a piada enquanto podes, porque em breve não vai haver motivo para rir. Era cansativo, sim. No final do dia, eu me sentia mentalmente esgotado, como se estivesse a prender a respiração durante horas. Mas esse cansaço tinha um sabor estranhamente doce, porque era a prova tangível de que o meu plano estava funcionando. Saber algo que mais ninguém sabia, ver os seus sorrisos condescendentes enquanto eu mantinha um registro mental dos meus progressos numa folha de Excel escondida,
fazia-me sentir como se estivesse usando uma farda de super-herói por baixo da roupa civil. Cada olhar que não notava os meus armos mais definidos, cada comentário que subestimava minha inteligência, era como mais um tijolo no muro da minha determinação. Tornei-me um espião em território inimigo, e a invisibilidade que antes me tinha condenado agora era minha arma mais poderosa. No silêncio da minha dupla vida, eu estava forjando não apenas um novo corpo, mas uma fortaleza mental que nenhum insulto voltaria a penetrar. Por volta do 6º mês, chegou a tempestade perfeita. Foi um inverno particularmente cinzento, onde a chuva parecia ter se instalado de forma permanente não apenas sobre Curitiba, mas dentro de mim. Uma manhã, acordei com uma gripe selvagem que transformava cada osso em dor. A febre turvava minha visão, e um calafrio percorria minha espinha dorsal em intervalos cruéis. Olhar para o despertador foi um suplício. Às 5h05 da manhã parecia uma zombaria na penumbra do quarto. Mas o pior não era o corpo, era a mente. Uma voz, não a voz fria e estratégica a que me tinha habituado, mas uma voz cansada, antiga e familiar, sussurrou das profundezas. Está vendo? Isto é um sinal. Você está lutando contra sua própria natureza. Era mais fácil, mais confortável ser o gordinho simpático. Ninguém espera nada de você. Você pode desistir. Você merece descansar. A tentação era fisicamente palpável. Um cobertor quente e pesado que me convidava a afundar. Era a voz do Alex antigo, a suplicar pela sua sobrevivência. Por um longo minuto, fiquei imóvel, a ouvir o tamborilar da chuva contra a janela, que parecia dizer: fica, fica, fica. Fechei os olhos e a recordação da copa, da palavra leitão, veio até mim. Mas pela primeira vez, sentia-se distante, desfocada, como uma história que tivesse acontecido a outra pessoa. O abismo me chamava com a promessa sedutora do conforto. Mas então, num ato que não nasceu do ódio, nem da raiva, mas de uma determinação mais profunda e silenciosa, uma que eu nem sabia que possuía, me sentei na cama. Não foi um movimento brusco, foi lento, pesado, como se os meus membros fossem feitos de chumbo. Vesti roupa de treino. Não corri naquela manhã. Caminhei até a academia sob a chuva, com cada gota fria no rosto a limpar o nevoeiro da dúvida. Uma vez lá, não fiz minha rotina completa. Apenas levantei pesos leves, suando a febre, desafiando a doença e os meus demônios. E quando terminei, exausto, mas vitorioso, soube com uma certeza absoluta que havia atravessado um ponto sem retorno. Não era invencível, mas era inquebrável. Tinha olhado para o abismo, e o abismo tinha baixado o olhar. O outono chegou, e com ele um boato começou a circular pelos corredores do escritório como um sussurro elétrico. Falava-se de uma fusão, de uma reestruturação, de mudanças que podiam varrer anos de inércia. A tensão era palpável no ar, respirava-se em cada reunião, em cada olhar furtivo entre os colegas. Eu, desde a minha dupla vida de fantasma aplicado, observava tudo com a distância de um estrategista. Tinha passado tanto tempo a planejar nas sombras que quase me esquecera que o mundo exterior continuava a girar. Então, numa terça-feira de manhã, chegou o e-mail. Não era mais um boato. Era um comunicado oficial da direção, com o assunto em negrito: futuro e reestruturação da empresa. Abriu com uma calma que me surpreendeu a mim mesmo. Enquanto lia, as palavras pareciam saltar do ecrã para se materializar diante de mim. A criação do novo cargo de gerente do departamento de logística. Era o mesmo cargo, o mesmo projeto, para o qual, noutra vida, me tinham considerado não apenas incapaz, mas literalmente um leitão incapaz de organizar a sua própria vida. Não foi a raiva que senti naquele momento. Foi algo muito mais poderoso.
Uma sincronicidade cósmica, uma porta que o destino abria mesmo no final do caminho que eu tinha percorrido na mais absoluta escuridão. Não disse uma palavra, não houve um sorriso triunfante. Olhei à minha volta para os colegas que sussurravam com ansiedade e que se perguntavam se os seus empregos estariam a salvo e senti uma paz estranha. Enquanto eles se agarravam à segurança do conhecido, eu passara meses a habituar-me ao vertigem da transformação. Sem pressa, mas sem pausa, abri a minha pasta pessoal, aquela que escondia na nuvem sobre uma senha de 16 caracteres, e onde guardava minhas notas, minhas certificações, minhas análises não solicitadas. Preparar a candidatura não foi um ato de esperança, foi um ritual. Cada documento anexado era uma bala que eu tinha fundido e polido em silêncio. A peça final do quebra-cabeça, aquela que eu não sabia onde iria encaixar, tinha acabado de aparecer sobre a mesa. E eu era o único na sala que sabia que o jogo já estava decidido. Chegou o dia da entrevista. Não foi uma mera formalidade profissional. Foi o dia do juízo final, não para mim, mas para tudo que eu tinha representado naquela empresa. A manhã amanheceu estranhamente clara, com uma luz dourada de outono que banhava Curitiba, como se o universo quisesse iluminar cada detalhe da minha transformação. Não me vesti, armei-me. Dirigi-me a uma loja de ternos, na qual nunca antes me teria atrevido a pôr os pés. O vendedor, um homem mais velho, de gestos precisos e olhar experiente, mediu-me sem dizer uma palavra. Quando ele me disse a medida, "Um L, senhor", senti que essas 3 palavras selavam 18 meses de luta silenciosa. Ao olhar-me no espelho de corpo inteiro do provador, não reconheci o homem que me devolvia o olhar. O tecido caía em linhas limpas e definidas, acentuando uns ombros que agora eram largos, uma costa que era direita. Não era apenas um terno, era uma pele nova. Era a materialização física da minha disciplina. Ao caminhar para o escritório, cada passo era firme, ressonante. Senti os olhares como se fossem clarões. Os mesmos colegas que durante anos me tinham visto como mais um móvel, agora olhavam para mim com desconcerto, com incredulidade. Alguns franziam a testa, outros sussurravam. Era como avançar por um mar de espelhos partidos, cada um a refletir um fragmento diferente do meu passado e do meu presente. Não ia a uma entrevista de trabalho, ia a uma coroação, ia reclamar um trono que eu havia estado a construir, tijolo a tijolo, nas sombras. E no silêncio ensurdecedor daqueles olhares, eu soube que já tinha ganho, mesmo antes de atravessar a porta da sala de reuniões. Ao abrir a pesada porta de madeira da sala de reuniões, o tempo pareceu parar por um instante. A sala, impregnada do cheiro a café acabado de fazer e madeira encerada, estava banhada pela luz matinal que entrava pelas janelas largas. Lá, em volta da mesa de mogno brilhante, estavam eles. Os mesmos rostos que durante anos tinham sido a paisagem imutável da minha insignificância. Roberto, o autor da frase, sentado à direita, João ao seu lado, e a diretora de recursos humanos, uma mulher de expressão impassível que eu só tinha visto à distância. Os seus olhares, ao pousarem em mim, não foram de reconhecimento imediato, foram de puro desconforto, de um processamento mental quase audível. Vi os olhos de Roberto a semicerrarem-se ligeiramente, o seu cérebro a lutar para reconciliar a memória do Alex do corredor com o homem que agora ocupava o vão da porta. Não disse nada durante esses primeiros segundos. Deixei que o silêncio fizesse o seu trabalho. Ao sentar-me, a cadeira de couro rangeu com um som autoritário. Coloquei as minhas mãos sobre a mesa, notando o contraste entre o frio da madeira e o calor da minha determinação. Quando finalmente falei, a minha voz não tremeu. Não era a voz nasal e hesitante do passado. Era uma voz grave, projetada a partir do diafragma, que encheu a sala sem precisar de levantar o tom. Falei de cadeia de suprimentos como um general fala do seu exército. Desmontei processos, antecipei gargalos,
propus soluções com uma clareza que fazia conceitos complexos parecerem óbvios. Não estava a recitar, eu estava a revelar. Cada palavra, cada dado, era uma peça de prova que eu apresentava perante o tribunal. Quando mencionei uma análise específica de otimização de rotas, a mesma que eu tinha enviado meses antes de forma anônima, vi um clarão de reconhecimento nos olhos da diretora. Roberto, por sua vez, tinha deixado de me olhar nos olhos. Estudava suas próprias mãos, a superfície da mesa, qualquer coisa que não fosse o meu rosto. A entrevista durou 45 minutos, mas a sentença tinha ficado clara nos primeiros 5. Eu não estava me candidatando a um cargo. Eu estava demonstrando-lhes quanto talento tinham tido sentado na última mesa, invisível aos seus olhos cegados pelos preconceitos. Ao levantar-me para sair, soube que não lhes tinha dado uma lição de logística. Eu lhes tinha dado uma lição de olhar. As horas que se seguiram à entrevista foram as mais longas da minha vida. Um silêncio elétrico e pesado instalou-se na minha mesa. Cada minuto era uma eternidade. Cada notificação do computador, uma chicotada de expectativa. Tentei concentrar-me no trabalho de rotina, mas os meus pensamentos eram um turbilhão. Revia cada pergunta, cada resposta, cada olhar cruzado naquela sala. Teria sido arrogante a mais? Frio a mais? A dúvida, essa velha companheira que eu pensara ter deixado para trás, andava outra vez à volta dos limites da minha mente. Os colegas à minha volta pareciam mover-se em câmara lenta, alheios ao terremoto interno que eu estava vivendo. Às 3 da tarde, o som chegou. Não foi o toque genérico de um e-mail qualquer. Foi uma vibração surda e urgente no bolso do meu terno novo. Um aviso específico, um que eu tinha atribuído apenas às comunicações da direção. A minha mão, por um instante, recusou-se a obedecer. Tirei-a do bolso com uma lentidão deliberada, como se temesse que o movimento pudesse alterar o resultado. A tela do celular brilhava com uma intensidade quase sobrenatural na penumbra do meu canto. Lá estava eu. O assunto, em negrito, ocupava a linha toda. Nomeação gerente do Departamento de Logística. Não abri imediatamente. Contemplei aquelas palavras durante o que pareceu uma eternidade, sentindo cada sílaba a ecoar nos meus 18 meses de silêncio. Gerente, departamento, logística. Eram apenas palavras, mas naquele momento eram os escombros fumegantes de todo um sistema de crenças desmoronado. Quando finalmente deslizei o dedo e abri a mensagem, não houve um grito de vitória, nem um salto de alegria, apenas uma exalação longa e profunda, que pareceu arrastar consigo anos de peso morto. Era o som da dívida saldada, do ciclo fechado. No silêncio do meu canto, rodeado pelo zumbido anônimo do escritório, eu soube que a guerra tinha terminado. A primeira reunião como gerente do departamento foi um ato de justiça poética em silêncio. A sala, a mesma onde meses antes me tinham desprezado, tinha agora uma cadeira vazia à cabeceira da mesa. A minha cadeira. Ao entrar, não o fiz com a arrogância do vencedor, mas com a serenidade de quem chegou onde sempre devia ter estado. O rangido da cadeira ao sentar-me cortou o murmúrio da sala como uma faca. À minha frente, em volta da mesa polida, estavam sentados os meus antigos colegas. E lá, à minha direita, estava Roberto. A sua postura era um estudo do desconforto. Os ombros ligeiramente curvados, as mãos entrelaçadas sobre a mesa como se procurassem apoio.
evitavam meu olhar, fixando o seu numa mancha imaginária na superfície de Mogno. Não houve um discurso grandioso da minha parte. Não era necessário. A minha simples presença naquele lugar era a mensagem mais eloquente que podia existir. Comecei a reunião com uma profissionalidade impecável, uma frieza respeitosa que era mais eloquente do que qualquer repreensão. Falei de objetivos, de métricas, de uma nova visão para o departamento. Quando atribuí as primeiras tarefas, a minha voz era clara e neutra, tratando Roberto com a mesma distância cortês que aos outros. Não havia rancor no meu tom, apenas o peso inquestionável da autoridade legítima. A verdadeira vingança, compreendi naquele momento, não consistia em humilhar, em esfregar o nariz deles no seu erro. Isso teria sido um reconhecimento de que a opinião deles ainda me importava. A vingança perfeita era a indiferença profissional. Era demonstrar, com cada palavra, com cada decisão, que eu me tinha levado tão acima do julgamento deles, que este se tinha tornado irrelevante. Eles continuavam prisioneiros dos seus preconceitos, enquanto eu tinha usado esses mesmos preconceitos como combustível para minha liberdade. No final da reunião, enquanto juntava os meus papéis, nossos olhos encontraram-se por uma fração de segundo. E no seu olhar não vi ódio, nem mesmo inveja. Vi o reconhecimento desconfortável de um erro de cálculo monumental. Eu não tinha mudado de cargo. Eu tinha mudado de universo. E a partir da minha nova órbita, os seus velhos insultos já não me podiam alcançar. Hoje, quando me olho no espelho de manhã, já não é uma batalha. É um reencontro tranquilo. Não procuro leitão no meu reflexo, porque esse rapaz, o que carregava os pastéis e ria para não chorar, já se foi. E também não procuro o lobo, porque esse animal foi apenas uma armadura que eu criei, um personagem necessário para uma guerra que já acabou. Agora, vejo o Alex. Simplesmente Alex, com as cicatrizes das batalhas, com a força conquistada com esforço, mas principalmente com uma paz interior que nunca tinha conhecido antes. E cheguei a uma conclusão que talvez sou estranha, mas que é profundamente verdadeira para mim. Estou agradecido àquele Alex do passado. Estou agradecido pela dor, pelo desconforto, pela vergonha. Porque sem esse combustível, sem esse fogo que me queimava por dentro, eu nunca teria entrado em movimento. A faísca foi o ódio e a humilhação, sim, mas o combustível que manteve a chama acesa durante todos aqueles meses de silêncio foi o meu próprio e profundo descontentamento. Perceba algo crucial. Você não pode queimar uma versão de si mesmo se não tiver primeiro uma versão da qual queira escapar com todas as suas forças. E é por isso que falo com você, agora, diretamente com você que me escuta. Se você está na sua copa, nesse momento exato em que as palavras dos outros, ou pior ainda, sua própria voz interior está te definindo como algo pequeno, limitado, um menos que, quero que você se lembre desta história. Porque no fundo não é a minha história, é a sua que ainda não foi escrita. Esse fogo que você sente fervendo no seu peito, essa raiva que não sabe onde o colocar, é o material mais valioso que você tem. Não solte ainda. Não gaste num grito que vai se apagar no ar ou num comentário que só vai te deixar vazio. Isso seria desperdiçar um diamante em bruto. Sua missão, se decidir aceitá-la, é transformar esse fogo. Convertê-lo na disciplina silenciosa de se levantar quando o mundo ainda dorme. Na determinação de dar um único passo hoje. Só um. Se levantar 15 minutos mais cedo. Caminhar mais 500 metros. Abrir aquele livro que te intimida. Aprender aquela primeira palavra de uma habilidade que você acha que não é para você. A grande transformação não é uma explosão espetacular. É o acúmulo de dias cinzentos, de momentos anônimos,
Dessas tardes em que, mesmo sem ter um pingo de vontade, você deu esse passo mesmo assim. É na monotonia do esforço que se forja o aço que vai durar para sempre. Porque a transformação mais radical, a que realmente importa, não é a que se vê na academia. Essa é apenas o sintoma, a consequência visível. A verdadeira metamorfose, a que dura além de qualquer elogio ou crítica, acontece na profundidade do seu ser. É mudar o olhar no momento do espelho. É passar de ver um problema a ver um projeto, de ver uma vítima a ver um arquiteto do seu próprio destino. E quando essa mudança acontece, quando o seu próprio reflexo te devolve uma centelha de força em vez de um muro de dúvida, isso se torna um território inactível. E digo com toda certeza que me dá ter vivido. Isso já ninguém no mundo pode te tirar. Ninguém. E assim, entre pesos que calavam e madrugadas de esforço, chegamos ao fim desta transformação. A jornada do Alex, do canto invisível do escritório até o centro do seu próprio destino, torna-se um eco que nos lembra que as palavras dos outros só têm o poder que a gente decide dar a elas. Se esse relato de superação te tocou, te convidamos a se inscrever no canal Um Café, Uma História, para nos acompanhar nas próximas vozes em outros destinos. Queremos saber de você. De que canto do mundo você nos escuta? Já precisou se reinventar, como o Alex? Compartilhe com a gente nos comentários. Cada café compartilhado é um laço invisível que nos une através dessas histórias. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua cumplicidade e por escolher este momento para nos ouvir. Até a próxima história e ao próximo café.